e de ouvirmos aquilo que Ele tem para falar. Quero convidar você para que conversemos um pouco sobre o melhor do futuro. E para isso eu quero ler com vocês o Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 10, dos versos 27 a 29. O melhor do futuro. Eu quero usar essas palavras de Jesus a respeito da sua presença como o supremo pastor. Presença redentora, presença sustentadora, presença que faz toda a diferença na vida da humanidade. Vamos então ler João capítulo 10, versículo 27, diz assim a palavra do Senhor: Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão, pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da minha mão, porque ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Amém. Que o Senhor possa fazer essa palavra germinar em nosso coração. Eu quero convidar você para que oremos mais uma vez. Ó Jesus, estamos diante das Tuas palavras, palavras que o Senhor ecoou diante dos Seus discípulos e que falam diretamente com a nossa vida. Eu quero pedir a Ti, Senhor, que o Senhor possa nos dar nessa noite, pela ação sobrenatural do Teu Espírito, uma compreensão do melhor do futuro, do melhor que está diante de nós. Fale conosco, Pai, nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos do renovo que vem do trono do Senhor. Toque agora na vida desta que está me ouvindo pela transmissão. Toque agora na vida de cada um que está aqui comigo no templo. Senhor, toque em nossa vida. Oramos para que seja assim, na autoridade do poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia nos fala de um lugar que é seguro e que desfruta permanentemente de uma vida que tem contores eternos. Uma vida que jamais pode sofrer algum tipo de ameaça. A Bíblia nos fala de um lugar que nutre e que desenvolve uma vida que jamais pode ser destruída, que jamais pode ser ameaçada. Esse lugar, ele é protegido de uma forma muito especial, de uma forma plena, de uma forma perfeita. Esse lugar que a Bíblia cita é um lugar que se constrói na companhia de Jesus Cristo. Há um lugar para se viver no mundo que é abundante, que é seguro, que é valioso, que constrói vida, que constrói tudo aquilo que pode ser desconstruído, um lugar que jorra água viva, um lugar que faz brotar semente de vida. Há um lugar na existência humana que jamais pode ser ameaçado pela morte, pelo medo. Esse lugar se configura, se estabelece na companhia de Jesus Cristo. Não é um lugar físico, não é um lugar geográfico, é um lugar espiritual, que se revela no físico, que se revela no geográfico, mas que tem a sua essência no espiritual. Há um lugar onde Jesus Cristo está, junto com outras pessoas, que se estabelece como uma redoma, como um lugar de segurança, como um lugar de proteção, um lugar de vida. Jesus fala, mediante ao evangelista João, que há algumas pessoas que vivem neste lugar. E aí ele usa a analogia da ovelha e do pastor. O protetor do lugar é o pastor. Os que desfrutam deste lugar são as ovelhas.
Ele mesmo se autodenomina como o Supremo Pastor, Jesus, o Soberano Senhor. Jesus fala que essas pessoas que estão na companhia dele são pessoas seguras, são pessoas que vivem em paz, são pessoas que têm alimento, são pessoas que têm saúde, porque se alimentam bem. São pessoas, segundo as palavras de Jesus, que nunca morrerão. Em dias em que a morte assombra o mundo, esse lugar não pode ser menos que muito atrativo para a humanidade. Porque, segundo o texto, esse lugar que se configura uma habitação aos pés de Jesus, ao lado de Jesus, é um lugar que não pode receber a morte. O texto fala que as pessoas estão seguras nele e que não pode morrer. Jesus afirma que nada e ninguém pode tirar essas pessoas das suas mãos, porque essas pessoas estão nas mãos de Deus, e Deus as deu ao próprio Jesus. Há um alto lugar de proteção para aqueles que estão em Jesus Cristo como Senhor. Há um alto lugar de proteção para aqueles que desfrutam da vida ao lado de Jesus como Senhor. Num ano como 2020, que foi um ano extremamente ameaçador, não foi? Quantos que perderam o sono por causa do desemprego? Quantos que perderam o sono por causa da doença? Quantos que perderam o sono por causa de familiares que sofreram durante dias, semanas, quem sabe meses, num leito de hospital por causa da doença? Quantos que perderam pessoas queridas da família, amigos próximos, e continuaram os dias seguintes à perda, com medo de perder outros? O ano 2020 foi um ano extremamente ameaçador. Ameaçou a estabilidade econômica das pessoas, ameaçou a estabilidade emocional das pessoas. 2020 ameaçou a paz no meio da família. Quantas famílias se desfizeram? Quantos suicídios no meio das famílias? Quantos casamentos desfeitos? Quantos filhos deixaram os pais? Quantos pais abandonaram os filhos? Quantos irmãos se mataram? Aqui em nossa cidade, alguns dias no bairro onde eu moro, um irmão esfaqueou outro irmão, porque um dos irmãos entrou na casa agredindo verbalmente a mãe, ameaçando agredir fisicamente a mãe, e o outro irmão chegou e esfaqueou e matou instantaneamente o próprio irmão. Ou seja, não tem como negar que 2020 trouxe muitas e muitas ameaças para a humanidade, para a nossa cidade, para o nosso bairro, talvez para a nossa própria família. O texto diz que há um lugar de proteção. Há um lugar de proteção para aqueles que desejam viver ao lado de Jesus. Esse lugar é a própria companhia de Jesus. Nem mesmo o ano de 2020 foi capaz de ameaçar a proteção daqueles que estão ao lado de Jesus. Amém? Amém? Não houve. Você que está em casa, você consegue reconhecer que nem mesmo esse ano foi capaz de ameaçar a proteção que está sobre aqueles que andam e amam Jesus, andam ao lado dele e o amam de todo o coração. Nem mesmo a pandemia e toda a enxurrada de coisas que ela trouxe consigo, né? O desemprego, o adoecimento, a morte, nada disso foi capaz de ameaçar esse lugar de refúgio e proteção que Jesus oferece para os seus. Para aqueles que estão em Jesus, o 2020 foi um ano de crescimento. Você que está em casa, você que é da igreja, que faz tanto tempo, inclusive, que eu não vejo fisicamente. Quanto tempo faz que a gente não senta para tomar um café,
nós que estamos aqui, 2020 foi um ano de crescimento para nós. Nós crescemos em 2020. 2020 foi um ano excepcional para o fortalecimento da nossa fé. Nossas convicções foram testadas, porque nós estamos ao lado de Jesus, e tudo aquilo que vivemos e continuamos a viver em 2020, tudo isso não foi capaz de tirar a redoma de proteção, a blindagem que o Espírito Santo faz em nossa vida, porque nós estamos ao lado de Jesus, porque nós somos suas ovelhas e Ele é o nosso pastor. As nossas convicções foram testadas. A nossa relação com Jesus foi duramente testada. Nós crescemos ao lado de Jesus. É uma crise que fortalece a relação de pai e filho. É uma crise que fortalece e amadurece a relação de um casal. É uma crise que fortalece a relação de dois amigos. É uma crise, é um momento de dificuldade que nos faz mais fortes, que nos prepara melhor. 2020 foi um ano de provação. O ano de provação. Como nós fomos provados. A provação, segundo a palavra do Senhor, é um lugar necessário para o aperfeiçoamento da nossa vida. Eu queria ler um versículo com vocês, na verdade alguns versículos, que estão ali na primeira parte, no primeiro capítulo da epístola de Tiago. Capítulo 1, versículos de 2 a 4, a Bíblia diz assim, olha só o que o apóstolo Tiago diz: que nós devemos considerar motivo de grande alegria sempre que passarmos por qualquer tipo de provação, pois quando a nossa fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer em nós, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, quem? A perseverança, seremos maduros e completos, sem que nada nos falte. O apóstolo nos diz que a provação é necessária para que a nossa fé seja fortalecida, e o fortalecimento da nossa fé vai desenvolver a perseverança, e a perseverança é fundamental para que nos tornemos maduros e completos. 2020, portanto, foi um ano excepcional, porque foi um ano que nos trouxe provação. Percebam com essa introdução que nós não estamos sob ameaça, e em nenhum momento nós estivemos. Por quê? Porque nós temos um pastor que cuida de nós e que prometeu cuidado permanente sobre nós. Eu fico assustado às vezes quando eu encontro homens, mulheres, pessoas consagradas ao Senhor, pessoas que se autodizem presentes no aprisco do bom pastor, assustadas, reclamando, amedrontadas, inseguras, questionando tudo, pessimistas. A pergunta que me vem ao coração quando eu me relaciono com alguém que traz essas características é onde essa pessoa está. Se está no aprisco ou se está no deserto, se está sob o cuidado do Supremo Pastor ou se está sob a ameaça dos lobos. Por quê? Meus irmãos, eu não estou aqui amenizando a dor do pai de família que perdeu o trabalho, não estou aqui amenizando a dor de quem sofreu com muito desgosto as doenças ou as doenças que a pandemia nos impôs. Não estou aqui minimizando a perda que talvez você teve, mas eu estou dizendo que apesar de todas as provações, de todas as dificuldades, nós precisamos saber aonde nós estamos no mundo, quem nós somos e quem Jesus é em nossa vida. O apóstolo diz que a provação é uma bênção, porque a provação nos fortalece na fé.
e nos promove à perseverança. Isso é fundamental para que possamos ser maduros e completos. 2020 foi um ano que fortaleceu a nossa fé como discípulos de Jesus. Louvado seja Deus por 2020. Foi um ano de desenvolvimento da nossa perseverança. Foi um ano de amadurecimento da nossa vida. Um ano como o que tivemos jamais poderia nos abalar. Amém? Jamais. Ovelha não se abala com a provação. Tudo que tivemos que viver foi necessário como parte do caminho. Como parte do caminho para o nosso próprio bem. Todas as dificuldades, as restrições, as doenças, as perdas, tudo isso foi configuração para nos conduzir ao crescimento. O difícil caminho, segundo o texto, deve causar em nós alegria. O texto fala que nós temos que nos alegrar com a aprovação, porque a aprovação vai nos preparar. Mas nem todos chegam no final de 2020 como um ano de amadurecimento e de crescimento. Nem todos olham para os 12 meses de 2020 e encontram um testemunho de fortalecimento da fé. Nem todos se veem mais perseverantes no final do ano do que como estavam no dia 1º de janeiro de 2020. Nem todos terminam mais perseverantes. Muitos se veem mais longe do amadurecimento e da plenitude em Jesus do que como estavam no começo do ano. Muitos chegam no final de 2020 mais frios e mais distantes do aprisco do bom pastor. Por quê? Seja forte agora com o que eu vou dizer. Porque nem todos são ovelhas do bom pastor. Independente do difícil percurso que o mundo viveu, jamais faltou alimento no pasto aonde Jesus e suas ovelhas estão. A ovelha de Jesus jamais esteve sozinha no aprisco, sob risco de falência ou de morte, jamais. Por que 2020 jamais poderia nos abalar? Pelo contrário, deveria nos fortalecer, porque nós somos ovelha de Jesus. E durante esse período difícil, sempre houve cuidado, alimento, pastoreio, fortalecimento, renovação, aqueles que estavam ao lado de Jesus como ovelha. A ovelha de Jesus jamais ficou um segundo sequer sob a ameaça do destruidor, independente daquilo que 2020 trouxe. Podemos olhar para 2020 e celebrar a Jesus. Podemos afirmar que em 2020 tudo deu certo. Tudo deu certo. Porque em nenhum momento nós perdemos o bom pastor de vista e o alimento que ele nos deu. Mas isso só pode afirmar quem é ovelha. Só quem é ovelha. Podemos olhar para 2020 e celebrar Jesus, porque foi o melhor que poderia ter acontecido em nossa história. Eu não sei se você consegue compreender isso. 2020 foi o melhor que poderia acontecer em nossa história. Por que a gente pode afirmar isso? Porque em nenhum momento tiramos os nossos pés do aprisco do bom pastor. Mas e as mortes?
e as perdas e a falência de tanta gente, tudo isso não pode ser contabilizado? Sim, choramos com os que choram, lamentamos com os que lamentam, perdemos com quem perdeu, mas em nada, em nenhum tipo de cenário de sofrimento, em nada, em nenhum lugar, em nenhuma circunstância, a nossa vida regrediu, a nossa vida ficou mais pobre, ficamos mais fracos, perdemos em nada. Por quê? Porque todas as coisas juntamente se contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas e as dificuldades do mundo trazem a nós muito sofrimento. Nossa família é atingida, a nossa vida é atingida, mas nós estamos no aprisco, saímos mais fortes. Podemos olhar para 2020, celebrar Jesus, porque Ele fortaleceu a nossa fé. Ele nos fez mais perseverantes, e agora somos um pouco mais maduros do que éramos quando terminamos 2019. Jesus, a cada dia de 2020, esteve aperfeiçoando as suas ovelhas. Esse ano não foi perdido para aqueles que amam a Jesus. Esse dia eu estava preocupado, assim, meu coração estava carregado de preocupação, ao ver pessoas com sintomas de enfraquecimento. E aí, no silêncio do meu coração, eu me pergunto, será que essas pessoas são ovelhas? Porque a ovelha que está no aprisco do bom pastor não vai falecer de fome, não vai morrer. Nesse ano, Jesus não perdeu aqueles que Ele tem. Jesus não perdeu aqueles que são seus. Ele não perdeu. Porque no aprisco é um lugar de proteção e de vida. O texto que nós lemos no começo afirma Jesus falando: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Quem segue Jesus? As suas ovelhas. As minhas ovelhas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Olha só o que Jesus fala a respeito das suas ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém, olha só a palavra, ninguém pode arrancá-las da minha mão, pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Jesus fala que as ovelhas foram dadas a Ele, e ninguém pode tirá-las da mão dEle. Eu quero celebrar com você 2020. Eu quero celebrar com você 2020. Louvado seja Deus por tudo que nós vivemos nesse ano. Como sofremos, como foi difícil a falta da companhia de tantos que a gente ama. Nós não fomos programados para viver isoladamente. Nós não fomos ensinados a viver assim. A comunhão é o ambiente mais primitivo da construção da igreja. É na comunhão que a igreja se constrói. Se remover a comunhão da igreja, a igreja se perde, se enfraquece. A comunhão é fundamental para construir a nossa realidade, a nossa vida. Então, como foi difícil 2020? Mas eu quero, nessa última celebração do ano, celebrar a Deus pelo ano que nós tivemos.
Eu quero que você em casa celebre ao Senhor pelo ano que nós tivemos. Porque nós estamos no aprisco do bom pastor. E nada pode nos tirar de lá. Porque nada pode nos tirar de suas mãos. E tudo aquilo que vivemos, independente se trouxe a nós sofrimento ou não, serviu para o fortalecimento da nossa fé e para a construção da nossa perseverança. E como vai ser 2021? Como vai ser 2021? Essa é uma das perguntas mais latentes da humanidade, né? Essa é uma pergunta que está presente em todas as rodas de conversa, do pobre, do rico, do empregado, do empregador, do governo, do governado. Eu queria que você agora abrisse bastante os teus olhos e os teus ouvidos para ver e ouvir que 2021, em nome de Jesus, vai ser um ano em que as ovelhas de Jesus continuarão a ouvir a voz do bom pastor e vai seguir os passos do bom pastor. Não, mas como é que vai ser o mundo? Como sempre foi, confuso, injusto, maldoso, aonde o pai vai continuar na frente das filhas, assassinando a mãe. Vai continuar sendo o mundo em que o irmão vai continuar matando o irmão. Desde lá da primeira família bíblica, desde Adão e Eva, já presenciamos isso. Irmão matando irmão. Como vai continuar 2021? Do mesmo jeito que até hoje a humanidade tem se autoconstruído. Um lugar de pecado, um lugar de esfriamento. Jesus falando aos seus discípulos ali nos capítulos 24, 25 de Mateus, que o final dos tempos traria sobre a humanidade períodos difíceis. E Jesus falou: olha, o amor de muita gente vai se esfriar. Como vai ser 2021? O amor de muita gente se esfriando, o mal aumentando. Mas não é novidade isso. A grande certeza, a mais contundente, a mais importante, é que as ovelhas de Jesus continuarão a ouvir a voz do pastor todos os dias do ano. As ovelhas continuarão a seguir o bom pastor. Não importa o desgaste do caminho, as tentações que 2021 vão trazer, não importa, ou vai trazer. Em 2021, as ovelhas de Jesus continuarão em suas mãos. Continuarão em suas mãos. Nós, como ovelhas de Jesus, continuaremos nas mãos de Jesus. Nada e ninguém pode arrancar a nossa vida das mãos de Jesus. Enquanto nós estivermos nas mãos de Jesus, o Supremo Pastor, estaremos seguros e cada vez mais plenos. Qual a projeção para 2021? Está tudo bem. Nessa minha última mensagem de 2020, eu posso afirmar, pela autoridade do Espírito do Senhor, pela autoridade da palavra do Senhor, a você, ovelha de Jesus, o bom pastor, está tudo bem. Nós vamos continuar no aprisco do bom pastor. Nada pode nos tirar de lá, amém? Nada pode nos tirar do aprisco. Ninguém pode arrancar a nossa vida das mãos de Jesus Cristo. 2021 será um ano extraordinário para nós. Um ano de crescimento, um ano de fortalecimento da fé, um ano de experiências novas com o Senhor. 2021 será um ano em que a nossa fé vai ser fortalecida e a nossa perseverança vai ser mais consolidada.
nós vamos terminar 2021 mais maduros e mais completos. Em nome de Jesus. Descanse teu coração. Amém? Você que está em casa, descanse o teu coração. Viva intensamente a relação com Jesus. Abra o seu coração para o chamado de Jesus, para o chamado do discipulado de Jesus. Ame e honre a sua família, cuide da sua casa. Gasta tempo de qualidade com aqueles que você ama. Sirva a sua família espiritual. Como vai ser 2021? Um ano de serviço espiritual. Vamos servir a nossa família espiritual. Em quê? Em tudo que pudermos. Estou feliz ali com o Dirceu. O Dirceu é o cameraman hoje. Tá show de bola. Eu imagino que você em casa está vendo a melhor imagem que poderia acontecer hoje aqui. Porque o Dirceu está fazendo, operando o equipamento ali sofisticado que nós temos de imagem. É aniversário dele hoje. Parabéns, Dirceu, mais uma vez. Isso é uma bênção na nossa vida. O Dirceu está comemorando mais um ano de vida. Está aqui servindo ele e a sua família. 2021 vai ser um ano de serviço à nossa família espiritual. Mas e as lutas? A vacina vai vir dia 31 de janeiro ou dia 31 de dezembro? Não sabemos. Mas como vai ser? Vai ser um ano de serviço espiritual. Compartilhe com o mundo aquilo que você tem recebido de Jesus em 2021. Tem muita gente esperando ouvir o seu testemunho, o nosso testemunho. O melhor futuro, o melhor do futuro é a companhia eterna do bom pastor. É isso. O melhor do futuro é estar no aprisco do bom pastor. O melhor do futuro é descansar no amor e dos braços de Jesus. Mas as coisas vão se normalizar, a economia vai voltar a crescer, o imunizante vai sair, vai ser disponível, todo mundo vai ter acesso. Oramos para que sim. A violência vai diminuir, oramos para que sim. Que sejamos uma voz de profecias e de justiça no mundo, que seja assim. Que levantemos a nossa vida onde nós estamos plantados como um lugar de refúgio para o solitário, de abrigo para aqueles que estão desguarnecidos debaixo dos viadutos, que sejamos um sinalizador da justiça do reino de Deus. Mas enquanto o mundo não é regenerado para sempre com a volta de Jesus, a gente segue aos pés do bom pastor, sendo cuidado e fortalecido por ele, e nada vai nos atingir. O melhor do futuro é que nada vai tirar a nossa vida da centralidade de amor e cuidado que Jesus tem colocado em